Fala, meus bruxos. Tudo tranquilo? Vim aqui antes do vídeo começar só para passar um recado. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, eu te peço que dá um joinha nesse vídeo e não esquece de inscrever e ativar o sininho. Para de enrolação, ponha logo a vinheta aí, seu editor vagabundo. Antes de tudo, a França era uma monarquia absoluta. Ou seja, o rei mandava em tudo e tudo. A autoridade maior na época era o rei Luís XVI. Sério, sério. Olha a cara desse maluco. Eu tenho dó da esposa dele. Essa monarquia absolutista, mais conhecida como Antigo Regime, ano antes da Revolução, ou seja, antes de 1789. Já que a Revolução Francesa começar mais ou menos no dia 14 de julho de 1789, vocês devem estar se perguntando por qual motivo a população se revoltou contra ao ponto de fazer uma revolução. Pois bem, vou listar alguns exemplos pelo motivo dessa revolução. Algum tempo atrás, a França perdeu a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. Depois dessa derrota, a França ficou endividada. Ou seja, ela estava ficando pobre, fazendo assim aumento de imposto para a população. Tempos depois, os americanos estavam lutando por suas independência contra os ingleses. Então a França, para poder se vingar contra a Inglaterra, eles manda dinheiro, soldados e suplementos para eles. Depois que os americanos conseguiu sua independência, a França simplesmente quebrou. Já era. Fim da linha. Estão pobre, end of line, game over. E para finalizar, o clima estava completamente bagunçado. Ou seja, já não tinha dinheiro e agora não tem comida. E morreu. Se vocês acharam que não tem como piorar, eu sinto muito, mas agora só vai piorar. Nesta crise começou a surgir vários questionamentos, do tipo, por que isso? Por que eles são nobres e eu não? Várias ideias iluministas tipo John Locke começou a surgir para questionar a nobreza, realeza e a igreja. Só que tinha um grande problema: os dois primeiros estados, ou seja, o clero e a nobreza, não pagava imposto e tinha vários privilégios que o terceiro estado não tinha, mesmo que ele seja maior do que os outros dois, tipo, muito mais grande. Só que tinha um grande problema: os dois primeiros estados, ou seja, o clero e a nobreza, não pagava imposto e tinha vários privilégios que o terceiro estado não tinha, mesmo que ele seja maior do que os outros dois, tipo, muito mais grande. Então a população começou a ficar puto da vida, que os outros estados não pagavam imposto, entre outras coisas, e também eles roubavam do terceiro estado. Isso está parecendo muito familiar, hein? Mas enfim, alguns grupos começou a se reunir em lugares com tavernas, hotéis, entre outros. O país estava em uma grande crise. O rei percebeu que estava ficando perigoso o seu poder, e que poderia perder seu trono. Dessa maneira, o próprio rei tentou, através de reuniões com os estados gerais, como o clero, e os representantes da população, para tentar fazer uma reforma fiscal na França. Aconteceu que, no final das contas, a ideia foi por água abaixo e o terceiro estado, ou melhor, os representantes da população, formaram a famosa Assembleia Constituinte, que idealizou a necessidade de uma Constituição francesa. Então o terceiro estado começou a se reunir, o rei ficou sabendo e mandou fechar tudo, eles ficaram mais puto ainda. Aí eles foi em um lugar e fez a famosa juramento do jogo de pela. Basicamente nunca ia desistir de fazer suas reuniões. A Revolução Francesa tem seu início no ano de 1789, marcado pela queda da Bastilha. A Bastilha, caso você não saiba, era uma grande prisão, e um enorme símbolo do absolutismo. Juntamente com a queda da Bastilha, também em 1789, houve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Um documento de ideais iluministas e liberais, com ideias e conceitos como a igualdade e o direito à propriedade privada, divisão de poderes, direitos civis e liberdades individuais.
Esse documento foi de suma importância para a França e para toda a sociedade ocidental, inclusive para o Brasil. A partir daí, passou a ser feita a Constituição Civil do Clero, onde se separou o Estado da Igreja. Já em 1791, instaurou-se a primeira Constituição do país, tornando a França uma monarquia constitucional. Ou seja, o rei, que naquela época era Luís XVI, continua no poder, mas passa a ter que obedecer à Constituição, ou seja, ele estava mais para um símbolo. Em 1792, ocorreu a proclamação da República, e o rei vai tentar tomar novamente o poder. Decorrente disso, o rei vai tentar fugir do país para pedir ajuda ao reinos vizinho, e ele chega perto da fronteira, mas é reconhecido e volta para Paris, isso em 1791. Aí a população começou a chamá-lo de traidor e começou a jogar pedra na Guarda Nacional, e isso levou ao massacre do Campo do Marte. E em setembro surgiu a Assembleia Legislativa, que ficou no lugar da Assembleia Nacional Consistente. Em 1792 tem a guerra contra a Áustria e Prússia. Em agosto de 1792 a família real foi presa. Em um tempo de setembro começou uma chacina por paranoia de achar que tinha traidores no meio, só que a família real não foram mortos ainda. Depois teve a Constituição da Conversão Nacional, feito pelos jacobinos. Em dezembro de 1792 o rei Luís foi condenado por traição. Por conta disso tudo, o rei será condenado à morte pela guilhotina, isso porque eles achavam que o rei estaria tramando junto a outros países a tomada de poder da França. E em janeiro de 93 o rei foi morto em praça pública. Aí entrar Marat em 94. Marat tinha um jornal e nele ele publicava tudo que era boatos, deixando assim todos com paranoicos. Ele também publicava nome de pessoa que ele julgava ser traidores, e condenava à morte. Aí chega Charlotte, para ela o principal motivo de tudo estar bagunçado era a culpa do Marat, e então ela vai na casa dele falando que tinha nomes de pessoas traidores, e então ela tira uma faca e mata ele. A rainha também foi julgada e condenada à morte. Seu filho morre tempos depois na prisão e sua conseguiu sobreviver. Após esse período, inicia-se o chamado período da Convenção, quando ocorre o surgimento dos girondinos, o pessoal conservador, que tomou o poder da França, com ideias de reformas burguesas e eram contra a ideia de que o povo poderia conquistar tudo o que queria. Este período, chamado de República Girondina, teve fim em 1793, quando os jacobinos, povos favoráveis a várias reformas, lhes tomaram o poder, dando início à República Jacobina. Durante esse período, os jacobinos trouxeram uma nova constituição, que trouxe avanços como o voto universal, ou seja, todo e qualquer francês agora podia votar. Porém, com os jacobinos veio o período do terror, quando o líder, Maximilien de Robespierre, passa a perseguir qualquer pessoa que vá contra a Revolução Francesa, e recebe este nome, de terror, pois neste período ocorreu uma intensa matança, ocasionando na perda do apoio da população aos jacobinos e na condenação de Robespierre à guilhotina, em 1794. Em 1795, os girondinos tomaram novamente o poder, e fizeram um governo relativamente tranquilo, consolidando os desejos da burguesia, como a propriedade privada e a volta dos votos a partir da renda. Tem-se como o fim da Revolução Francesa, o ano de 1799, quando Napoleão Bonaparte, um importante militar francês, toma o poder, voltando atrás com diversos aspectos da Revolução Francesa. Mas esse é considerado fim, pelo fato de nesse ponto já existir um país totalmente constitucionalizado. Ops, já ia me esquecendo. Quando o rei foi morto, a França entra em guerra contra quase todos os reinos vizinhos. Mas pelo como o grande comandante Napoleão Bonaparte, a França sai bem nas batalhas e consegue tirar o exército inimigo para fora da França. Se você assistiu até aqui, eu quero te agradecer muito, e se for possível deixar seu feedback para ajudar. Esse vídeo é um trabalho de história, obviamente, dos alunos do Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Alta Floresta, que são Gabriel Farias, Flávio Júnior, Esdras e Gustavo Dias.